Olá, colegas, boa noite. É uma Bo- honra Boa noite, doutor que. Douglas. Boa noite, Rafael. Doutor Douglas, eu vou só te interrompendo aqui um segundinho, só para eu dar Fique à vontade, um primeiro recado aqui, por favor. e já te chamo aí. Um segundinho, perfeito? Combinado. Perfeito. Então, boa noite, boa noite. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem, estejam nos ouvindo bem. Para os participantes aqui do Jordi, que ainda não são alunos do Unifacig. Meu nome é Rafael Gonçalves, sou professor da Casa de Processo Penal Empresarial. Eu vou dar seguimento aos trabalhos à noite. Quero dar boas-vindas a todos os participantes aqui do terceiro Jordi, Jornada de Direito do Centro Universitário Unifacig. Um abraço especial aí aos meus queridos alunos do 3A, na pessoa do competentíssimo Gelbert, representante de turma, que, doutor Douglas, são fãs de carteirinha do senhor, tá ok? Antes, um primeiro aviso, nós vamos disponibilizar aqui no link, ou aqui no link do chat, o formulário da palestra anterior para os alunos que não preencheram. Então, quem já preencheu, não precisa fazer novamente, tá ok? E eu quero ressaltar também a importância do tema, dessa temática de hoje, sobre a retórica no tribunal do júri. Porque muitos estudantes de direito, doutor Douglas, têm a Sim, convicção, a crença de que para ser bem-sucedido na profissão, basta se especializar em civil, penal, processo penal, mas saibam de uma coisa, nem só de leis vive o advogado. A exato. verdade é que no mercado, com milhares de operadores do direito, é necessário fazer muito mais do que conhecer só o texto da lei para ser bem sucedido. E para nos ajudar a ir além, enxergar além, nós buscaremos sempre nos espelhar nos gigantes. E é por isso que eu convido, neste momento, o Dr. Douglas Oldegardo, membro do Ministério Público desde o ano 2000, especialista em direito penal pela Escola Paulista de Direito, autor de seminários, aulas e cursos em diversos estados do Brasil sobre o Tribunal do Júri, políticas de segurança pública e a construção do discurso jurídico, atuante no plenário do Tribunal do Júri desde 1997. E uma última informação que eu até tinha combinado com o Dr. Douglas de não falar sobre isso. O Dr. Douglas ele não teve a sorte de ser cruzeirense. Então, o Dr. Douglas, infelizmente, ele é corintiano. Então, seja muito bem-vindo à Unifacig, Dr. Douglas. Eu lhe passo a palavra para proferir sua palestra, A Arte da Retórica no Tribunal do Júri. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rafael. Obrigado e eu já me antecipo aos colegas aí da Unifacig, dizendo que eu me sinto pouco merecedor dessa pleia de elogios aí, enfim, dessa lista toda aí que você fez, porque, em verdade, todo esse currículo aí que você leu e, não é fruto, isso não é fruto de um mérito meu, isso, na verdade, é uma decorrência do meu ofício. Eu fiz uma escolha muito tempo atrás pela profissão de tribuno do júri, e quando eu digo uma escolha pela profissão de tribuno do júri, eu não me refiro à escolha do curso de direito e muito menos à escolha, quando do curso de direito, pelo caminho do Ministério Público. Eu sempre conto essa história, que quando fiz o meu vestibular para direito, eu fiz o meu vestibular para direito não com o desejo de um dia vir a ser membro do Ministério Público, eu fiz o meu vestibular para direito para ser promotor de justiça do Tribunal do Júri. Essa já era a minha decisão ao sair do segundo grau, e esse caminho, com todas as bênçãos de Deus, ele deu certo.
E daí veio toda essa história. Então, essa história que acabou resultando nesses números que hoje acabam sendo números um pouco largos, né? São largos em razão da decorrência do tempo. O tempo os fez largos. Eles eram números pequenos lá em 97, mas o tempo acabou os fazendo maiores, mas os fez maiores em razão de um ofício ao qual eu dedico a minha vida e dedico a minha vida porque faço isso com muito amor. E já diz a sabedoria antiga que se você quer não trabalhar nenhum dia na vida, escolha como trabalho aquilo que você gosta, né? Porque, em verdade, você vai se levantar de manhã para exercer algo que você faz com prazer. E o júri é algo que eu faço com efetivo prazer. Então, como o júri é uma atividade eminentemente oratória, foi um processo absolutamente natural que, me dedicando ao júri aí durante 23 anos, eu não tenha nunca no júri me acomodado e tenha, durante todo esse tempo também, buscado, enfim, toda a história do júri, toda a história da retórica, toda a história da oratória, e acabei descobrindo todo um universo muito singular e que se compõe aí numa ciência muito profunda que hoje, passado tanto tempo, né, a gente teve aí a oportunidade de singrar o Brasil aí por várias ocasiões, enfim, atuando no Conselho Nacional, atuando em grupos os mais diversos, de perceber que muito de quem atua no júri de uma certa forma instintiva, porque tem muitas vezes o dom da oratória, porque tem muitas vezes aquela vontade intensa de atuar no júri e faz aquela superação do medo, superando o medo, acaba atuando uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez, e assim deslancha, acaba desenvolvendo ali uma carteira de clientes e acaba desenvolvendo ali uma determinada carreira e com isso acaba aprimorando uma tônus própria que lhe caracteriza ou que traz a si determinados caracteres que formam ali o seu perfil de atuação. Mas não há, de forma muito ampla e difundida, uma cultura de estudo do júri, da oratória e da retórica como praxis forense. A gente não tem, notadamente na academia, um estudo muito profundo do que é a oratória e do que é a retórica. Nós temos algumas pinceladas, enfim, naquelas matérias mais genéricas que nós estudamos ali no começo da faculdade, mas nós não temos esse estudo mais aprofundado. E de algum tempo para trás, eu tenho me dedicado um pouco a isso, notadamente por duas razões. Uma primeira, que é uma preocupação singular que eu tenho com relação à história do júri em si. Nós temos percebido, e como eu sou, de uma certa forma, já passo a me considerar da geração antiga do júri, daqui 2 anos eu completo um quarto de século atuando no júri. Eu sou do tempo do libelo crime acusatório, sou do tempo em que as pessoas iniciavam o júri pedindo para a escrivania ler peças, coisas assim, que quem começa a atuar no júri hoje nem imagina que existia. E o júri ele era muito litúrgico. Você começar o júri lendo o libelo crime acusatório com toda aquela pompa, impunha também uma certa pompa e uma liturgia na saudação. E aquela liturgia da saudação invectivava uma liturgia no discurso. Era inimaginável, 20 anos atrás, alguém fazer um júri sem beca.
E hoje eu faço muitos júris com pessoas sem beca. Eu não estou aqui, veja, eu não estou aqui para fazer uma crítica a quem faz o júri sem a beca. Estou apenas fazendo uma constatação de que determinados pontos litúrgicos e seculares do júri têm caído em desuso. Isso acabou com o tempo me trazendo uma certa preocupação, e é uma preocupação que é recorrente, nós já ouvíamos isso já de há muito, com o risco de o júri vir a morrer. E, por um outro lado, uma preocupação muito grande com relação à questão da oratória e da retórica. Nós começamos a perceber uma subdivisão entre dois tipos de oradores. Aqueles oradores que trabalhavam a retórica, ou que trabalham ainda a retórica e a oratória de uma maneira inteligente e sagaz, operando os seus argumentos de uma forma bastante construtivista e observando o argumento do adversário e fazendo aquele jogo de xadrez, colocando as peças no lugar certo, e por outro lado, pessoas que caíam no plenário sem essa percepção. As mídias sociais têm atraído muita gente para o júri ele é um elemento muito atrativo, e isso acaba fazendo com que muita gente venha experienciar o júri por conta desse elemento atrativo. E acabam indo ao júri muitas vezes, porque tem a desinibição para fazer um primeiro plenário, às vezes são inibidos, mas fazem, perdem a inibição e fazem um segundo, mas fazem com aquele elemento absolutamente impulsivo. Pegam a prova do processo, eu achei muito importante a tua colocação, Renato, pegam o processo, que é o fato, pegam o Código Penal, que é o direito, fazem uma adequação do fato ao direito, e dali constroem uma argumentação basicamente de adequação típica, e tentam levar aquilo para o conselho de sentença como se aquilo resumisse todo o processo retórico, todo o processo da oratória. E fracassam. Fracassam por quê? Porque quando se deparam com alguém que tem o domínio da retórica, a retórica simplesmente engole aquilo ali. Então, você acaba tendo um processo de inclusão de várias pessoas que vêm a experienciar o júri e acabam o fazendo com muita vontade, que poderiam se tornar grandes oradores, mas que por conta dessas imersões fracassadas acabam desistindo. E nós começamos, de algum tempo para cá, a fazer uma peregrinação aí, através de cursos, através de workshops. Eu reverti o meu perfil do Instagram já há algum tempo atrás, num perfil educativo e num perfil de difusão da retórica e da oratória, especificamente para isso, para fazer essa difusão de conhecimento a respeito da retórica e da oratória. E nós temos feito cursos aí, Brasil afora, tentando transmitir esse plexo, que é um plexo muito mais amplo do que a gente imagina, que eu julgo até que mereceria, talvez um dia, um espaço numa grade curricular de um curso de Direito. E essa oportunidade que nós estamos tendo com a Unifacig, de falar sobre o que foi aqui intitulado A Arte da Retórica, e que poderia também ser intitulado O Estudo da Retórica, é uma grande oportunidade de levar para esses acadêmicos alguns pontos que eu separei, que eu acho que podem ser relevantes e que eu gostaria de levantar aqui para os colegas, principalmente para os colegas universitários, a fim de que esse paradigma da retórica, esse paradigma da oratória, não fique simplesmente baseado
na ideia de que a oratória consiste na superação do medo de falar. Aqui nós precisamos fazer uma linha divisória. Muitas vezes o acadêmico ele vislumbra o discurso e entra num choque em razão do medo que ele tem de falar. Nos cursos que eu dou, e eu dou esses cursos em vários módulos, eu tenho um módulo que eu chamo, o primeiro módulo se chama, o módulo 1.0, se chama A Edificação do Discurso Jurídico, como construir um discurso unificado. O módulo 2.0 já trata especificamente do discurso voltado para o tribunal do júri. O módulo 3.0 já trata especificamente de neurociência aplicada ao direito, e de um tempo para cá eu criei um módulo que eu chamo de 0.0. Esse módulo 0.0 eu criei porque nos cursos que eu dou eu sempre tenho uma demanda muito grande de acadêmicos que querem fazer o curso, e eu não tenho restrição. Só que muitas vezes o acadêmico vem e eu percebo que o grande drama dele é, em primeiro lugar, a superação do medo. Só que quando eu trato da edificação do discurso jurídico, eu não estou tratando do medo do aluno que está fazendo o curso. Eu estou ensinando ele a edificar o discurso. Se ele me perguntar no meio do curso como é que eu faço para superar o medo, eu vou ser obrigado a dizer para ele, agora, nesse momento, no meio do curso, eu tenho que te dizer, procure uma psicóloga. Porque aqui no meio do curso eu não tenho como tratar disso. Vamos conversar depois. Só que essa demanda era muito grande e nós criamos um módulo chamado 0.0, que trata especificamente disso, porque essas barreiras, elas também são muito próprias e muito superáveis. E passamos a tratar especificamente delas. Porque esse medo, ele é muito comum, mas ela é uma coisa separada da retórica. O medo de falar em público não tem nada a ver com retórica. Nós podemos até dar uma pincelada sobre isso, acho que até convém, porque isso antecede. E vamos dar uma pequena pincelada nisso. Em primeiro lugar, as pessoas têm muito receio de falar em público. E esse receio de falar em público, nós percebemos, até pela experiência, porque já trabalhamos com muita gente com relação a isso, que o medo de falar em público, ele não é necessariamente um corolário da vergonha de se expor. Essa vergonha de se expor, ela existe, mas o problema não está na vergonha de se expor, o problema está na raiz dessa vergonha. Isso decorre, em verdade, do medo do julgamento. Quando nós conversamos, e nesse módulo 0.0, nós fazemos ele sempre com um público bastante restrito, por quê? Para poder conversar e identificar nessas pessoas o que é que acontece com elas. E 110% dos casos, a resposta é sempre a mesma. Nós fazemos essa investigação e detectamos que, lá atrás, quando você está falando com um acadêmico ou com uma acadêmica de 18 anos, 19 anos, 20 anos, nós conseguimos identificar lá atrás uma determinada situação em que ela cortou o cabelo diferente, pintou o cabelo de azul, ou foi, às vezes, com uma saia diferente, foi objeto de bullying, ou então tomou um frango no gol e ficou famoso por ser o frangueiro do time, ou então a menina era gordinha, ou então o menino tinha um nariz mais saliente, qualquer espécie natural ou circunstancial que fizesse com que aquela pessoa fosse alvo de chacota lá na infância, que é o que hoje, atualmente, a gente chama de bullying, fazia ou fez com que esta pessoa fosse objeto do julgamento alheio. Isso não precisa ser necessariamente coletivo, isso pode ser, muitas vezes, um amor não correspondido,
às vezes um grande amor do final da infância, do começo da adolescência, que foi cultivado e muito alimentado, e quando revelado não foi correspondido, gerou um sentimento de rejeição. Por quê? Porque ele foi exposto e ele foi objeto de um não. Isso ficou plantado dentro do ser e, na quase totalidade das vezes, não foi tratado, não foi resolvido através de um processo terapêutico ou através de uma discussão familiar mais profunda que o resolvesse. E aquela pessoa guardou para si um temor extremamente profundo de qualquer processo que a leve a se sentir rejeitada. O que acontece quando essa pessoa chega num curso de direito e ela tem que apresentar um trabalho ou ela tem que participar de um júri simulado? E pior, quando ela se forma e tem que, de repente, fazer um júri ou proferir uma palestra ou participar de uma reunião de negócios em que ela tenha que ser a expositora, porque ela é representante da empresa e ela tem que tomar a palavra. Ou seja, uma situação em que ela tenha que expor o que ela pensa e promover o convencimento. Aquilo que ela sentiu 10, 15, 20 anos atrás brota dos planos mais profundos da inconsciência dela e grita no ouvido dela: você já foi rejeitada, você já foi rejeitado e você está correndo o risco de sofrer isso de novo. Quando ela ouve isso da sua inconsciência, aparece um muro na frente dela e ela trava. Então, o que é que nós trabalhamos nesse curso? Nós trabalhamos mecanismos neurolinguísticos para mostrar para essa pessoa que as cadeias neurais são distintas, que as cadeias neurais mnemônicas que são ativadas na infância, elas são ativadas na infância exatamente para deflagrar processos protetivos do ser humano, mas que esses processos protetivos decorrentes dessas cadeias neurais muitas vezes causam neuroses. Então, é preciso, a partir do momento em que o ser humano adquire um determinado nível de consciência, ele precisa ter a sobriedade de identificar esses processos protetivos e filtrá-los, identificar o que efetivamente está lhe protegendo e o que está lhe boicotando. E aquilo que está lhe boicotando, ele precisa serenar e se livrar daquilo. E aí nós começamos a treinar essas pessoas para que elas percebam que aquilo é um boicote e se libertar daquilo e fazer aquilo. E sempre funciona. As pessoas começam a falar, sentem a trava e nós focamos nela. Pense, você está sendo boicotada por você mesma. Esquece o boicote, fala comigo aqui e as pessoas se libertam. Esse é o 0.0. Mas aí nós partimos para o 1.0. No 1.0, nós começamos a trabalhar a retórica como ela efetivamente deve ser trabalhada. A retórica, ela não é uma coisa nova, pelo contrário, ela é uma coisa velha que antecede, inclusive, a Cristo. A retórica, nós costumamos estabelecer o ponto de partida fundamental da retórica, e aqui nós estamos falando para acadêmicos de direito, nós precisamos até pedir desculpas, porque as pessoas têm muitas vezes uma certa aversão a leituras clássicas. Mas aqui também vale uma advertência. Direito é um curso que demanda leitura, e leitura de clássicos. E nós não vamos aqui fazer uma grande lista de clássicos para serem lidos, mas existe uma obra clássica, uma só, para todos os amigos da Unifacílio que estão assistindo isso. Eu não vou aqui, eu poderia até fazer uma lista aqui de 5, 6 ou 7 ou 8 obras fundamentais da literatura grega para fazer uma boa base retórica, mas eu recomendaria uma só, uma obra de Platão que trata de um diálogo de Sócrates. Todos sabem aqui que Sócrates nunca escreveu nada, na verdade os diálogos de Sócrates estão relatados na obra de Platão, Sócrates só falava, mas há um diálogo de Sócrates
que está relatado numa obra de Platão que tem o título Górgias. Essa obra, ela basicamente narra uma visita que Sócrates fez a um amigo em cuja casa este outro cidadão grego chamado Górgias estava hospedado. E Sócrates foi até lá para travar um diálogo com Górgias. E qual era a divergência entre Sócrates e Górgias? Sócrates era um retor, ou seja, um orador, um homem que fazia retórica, e que tinha por princípio o seguinte: para Sócrates, a retórica ela tinha uma finalidade: usar a oratória para atingir a verdade. Este era o princípio da retórica socrática. Górgias era um grande orador, e Górgias tinha um pensamento diferente. Para Górgias, o único objetivo da retórica, ele também era um grande retor, o único objetivo da retórica era atingir o convencimento. E eles tinham essa dúvida. E nesta obra, Górgias, eles fazem esse debate sobre qual é a função da retórica, se atingir a verdade ou se atingir o convencimento. E esse debate é maravilhoso. Por quê? Porque dali sai, pelas palavras de Górgias, o chamado movimento sofista. O que é o movimento sofista? Os sofistas eram aqueles oradores que utilizavam o poder da palavra, na época, cobrando por isso, para, com a sua arte, com o seu dom da palavra, convencer a quem interessasse qualquer coisa, sob qualquer argumento, para quem pagasse. E aí surge o uso da palavra, enfim, como grande ferramenta de uso do movimento sofista. E Sócrates segue o seu caminho utilizando a retórica na busca da verdade. Discípulo de Platão, Aristóteles acha um meio termo para isso e define que o grande caminho da retórica, ou a grande finalidade da retórica, não é uma coisa nem outra. É defender a verdade, desde que a pessoa esteja convencida dela. Não seria a verdade em si, como Sócrates ensinava, mas a verdade seria a verdade creditada pela própria pessoa. Ou seja, eu posso ter uma verdade em que eu acredito, que não seja a verdade absoluta, nem a verdade em que você acredita, mas se for a verdade em que eu creio, eu posso defendê-la de forma legítima. E ali nascem esses três modelos de retórica que se desenvolvem depois, e a partir daí, enfim, há muito estudo da retórica que nós, enfim, não temos espaço aqui para invadir, mas já é um tremendo começo para vocês a respeito desse assunto. Vamos agora pular para o século XX, e eu recomendaria a todos vocês, a respeito disso, sobre a arte de falar e sobre o aprendizado da retórica, uma mudança de pensamento. Quando nós olhamos hoje, nós vemos uma série de pessoas falando e orando e utilizando a palavra de uma maneira tanto depreciativa com relação ao uso da retórica, e nós somos muito invectivados por isso. Nós somos muito viciados pelo mau uso da retórica. E isso tende a nos estagnar nesse mau uso da retórica. Para aqueles que estão acompanhando isso, que desejam fazer um processo evolutivo da sua retórica, vai ser elementar uma mudança de pensamento. Por quê? Porque não basta e não bastará tomar conhecimento desses novos paradigmas,
a sua mentalidade vai mudar. E eu vou citar um exemplo a vocês. Eu trabalho com oratória há 23 anos. Quando eu pego um voto de um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu não leio esse voto do ministro do Supremo Tribunal Federal da mesma forma como eles leem lá na sessão do Supremo Tribunal Federal. Eu leio o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal como se eu estivesse na tribuna do Tribunal do Júri lendo o voto com o dedo em riste. Por quê? Porque a minha mentalidade é uma mentalidade de orador, percebem? Você faz uma adequação para isso. Você sofre um processo de mudança. Eu não gosto dessa palavra mindset, porque ela é muito batida, mas é uma mudança de mentalidade. Então, nós precisamos aprender a descongelar o nosso cérebro, porque nós temos uma formação, e isso é do processo educacional brasileiro, nós temos uma formação que trabalha essencialmente com um modelo que é cumulativo de conhecimento. O nosso modelo ele é assim, nós vamos aprendendo e acumulando conhecimento, e hoje nós temos outras formas de apreensão de conhecimento, basicamente fundadas no estudo da professora Carol Dweck, que trabalha com mindset progressivo, segundo o qual você, independente de acumular conhecimento ou não, você também cresce o seu conhecimento para os lados. Você abrange novas frentes de conhecimento. E nesse ponto eu gostaria também de fazer aqui mais 2 indicações de livro, já fiz uma, que são o livro Mindset, da professora Carol Dweck, e um livro bem fininho, se estiverem tomando nota aí, um livro chamado Garra, da escritora Angela Duckworth, que é muito interessante. Esse livro, Garra, em português, da Angela Duckworth, ele trabalha com a ideia de que os grandes exitosos, as pessoas mais bem-sucedidas, não são bem-sucedidas em razão do talento. E ela pega exemplos os mais variados. Neymar no futebol, Steve Jobs no mundo dos negócios. E ela examina essas figuras e ela discute. Eles são vencedores porque têm talento ou não. E Messi é um grande jogador de futebol porque tem talento ou não. E ela vai analisando esses casos em comparação com outras pessoas que não revelavam talento nenhum antes de obterem o sucesso, mas obtiveram sucesso através do esforço. E ela chega à conclusão de que o fio condutor que une essas pessoas que se destacaram muito cedo das que se destacaram mais tarde não é efetivamente o talento. E traz, inclusive, como exemplo, o modo de atividade dessas pessoas, exemplificando, por exemplo, a quantia de horas que treina um Messi e a quantia de horas que trabalha um Steve Jobs, ou que trabalhava um Steve Jobs, a quantia de fracassos que sofreu um Messi, a quantia de gols perdidos, e a quantia de erros que cometeu um Steve Jobs, para chegar à conclusão de que o fio condutor do sucesso, em verdade, é composto de 2 coisas: paixão e perseverança, cuja soma ela intitula como Garra. Esse é um livro extremamente interessante. E, a partir daí, ela traz esses exemplos, e trazendo isso para o campo da oratória, nós encontramos alguns exemplos extremamente interessantes de pessoas que no começo não eram grandes oradores, mas depois se tornaram. E um exemplo desses que eu trago para vocês é de uma carreira que eu acompanhei desde o começo, cujos livros eu li todos,
e que os senhores conhecem, as senhoras conhecem, os senhoritos e senhoritas conhecem, e que hoje é considerado mundialmente um dos maiores oradores do planeta, que é o ex-presidente Barack Obama. Eu conheço os discursos de Obama, eu consegui, por várias fontes, discursos do Obama na sua campanha para o Senado, e esses discursos eles eram evidentemente empolgantes, mas em nada se compara aos seus discursos na sua campanha presidencial. Obama é um exemplo de quem estudou muito o poder da retórica e o poder da oratória para chegar onde chegou. Inclusive, no curso que eu faço, no módulo 1.0, eu tenho um capítulo que estuda as técnicas oratórias de Obama, destacando que, até aconselho os senhores a buscarem no YouTube os discursos dele legendados. Anotem isso se puderem. Buscar discursos legendados de Barack Obama. E neles, quando assistirem, os senhores vão observar, procurem principalmente discursos de Barack Obama em outros países. Notadamente 2. O discurso de Barack Obama no Teatro Municipal Brasileiro, no qual ele faz referência ao fato de a mãe dele, quando ele era criança, ter assistido ao filme Orfeu Negro, e ele cita que a mãe dele adorava o filme, e ele tem essa recordação, e a mãe dele nunca imaginou que o filho dele um dia pisaria no Brasil como presidente americano. E ele faz a referência ao fato de que a peça Orfeu Negro foi encenada pela primeira vez no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde ele, naquele momento, está discursando. Ou seja, ele cria um elo de intimidade com a plateia que é avassalador. E um segundo em que ele faz na Basílica de Westminster. Ele encontra elos fantásticos. Isso demonstra que ele utiliza, em primeiro lugar, de uma confiança, uma autoconfiança que é absurda. Quando ele se dirige ao microfone, ele se dirige com uma segurança, com uma estabilidade plena, sorrindo, totalmente à vontade, para na frente do microfone, olha para as pessoas e dispensa ali 2, 3 sorrisos para alguém. Em segundo lugar, ele sempre estabelece alguma conexão com o lugar, muitas vezes produzindo, aliás, comumente proferindo palavras no idioma do lugar. E, em terceiro lugar, ele promove a inspiração das pessoas. Vocês vão perceber que esses 3 elementos são elementos que sempre conectam o orador ao ouvinte. Isso é uma grande lição de oratória. Outro ponto de destaque para quem produz a oratória é a unicidade do discurso. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses, porque isso é a tônica dos nossos cursos. Quando vocês forem proferir um discurso no tribunal do júri, uma sustentação oral no tribunal de justiça, uma palestra, uma apresentação em sala de aula, a exposição dos argumentos do seu cliente numa reunião de negócios, enfim, utilizar a palavra para qualquer coisa em que a sua palavra tenha como finalidade o poder de convencimento. Que isso seja o começo e que isso seja o final. Mas que no meio disso tudo não existam peças desconectadas umas das outras, de forma que isto daqui possa ser ligado a isto daqui de maneira unificada. É elementar que o seu discurso seja único. É fundamental a unicidade do seu discurso jurídico. É por isso que nós intitulamos, quando nós fomos batizar o nosso curso,
de a unificação do discurso jurídico. Inclusive, um tópico que trata disso é uma peça una ou uma caixa de Lego. O que é? Porque imaginem que você tenha uma série de argumentos. Esses argumentos eles podem ser 2, podem ser 10, podem ser 50, podem ser 100 ou podem ser 5.000. Lembrem da imagem de vocês indo comprar um quebra-cabeça. Vocês chegam lá, os quebra-cabeças estão postos na prateleira. Você tem quebra-cabeça de 50, 100, 200, 500, 1.000, 1.500, 3.000, 5.000 peças. Correto? Correto. Imagine que cada peça de cada quebra-cabeça seja uma ideia. Você pode pegar todas as peças desse quebra-cabeça e oferecer ao seu ouvinte. Agora, se ao oferecer ao seu ouvinte, você abrir o saquinho das peças e derramar na mesa dele, ele vai saber qual é o desenho que o seu quebra-cabeças monta? Não. Ele não vai saber. Você precisa montar o quebra-cabeça e entregar para ele pronto. Compreende? Você precisa unificar o seu discurso. A peça da extrema esquerda inferior tem que estar interligada com a peça da extrema direita superior por todas as outras. Você precisa unificar o seu discurso. O começo do seu discurso precisa fazer sentido com relação ao final do seu discurso. Você precisa organizar os seus argumentos de forma que, feita a abertura do seu discurso, você não termine dizendo, bom, agora vamos falar do processo. E aí você começa a falar do processo. Bom, falamos da autoria, agora nós vamos falar da materialidade. Aí você falou da materialidade. Tudo bem, agora falamos da materialidade. Mas existe uma qualificadora. Aí você fala da qualificadora. Quando você faz tudo isso que você planta na cabeça do seu jurado, você fatia na cabeça dele, você cria uma prateleira em cada quadro da cabeça dele, você coloca um argumento. Aí vem o ex-adverso e apresenta para ele, durante 1 hora ou 1h30, um discurso todo unificado, trabalhando contrariamente à sua ideia, mostrando, se você defendeu, ele apresenta acusando, se você acusou, ele apresenta defendendo que a pessoa que está ali sentada merece ou não merece a sanção penal. E se ele apresentar isso de forma unificada, em contrário àquelas caixinhas ou aqueles boxes que são colocados na cabeça do jurado, vai existir uma peça una, concentrada, toda ela coerente, que vai ser muito mais absorvível pelas cadeias neurais do jurado do que aquele monte de pecinha. Por quê? Porque enquanto você apresentou um monte de pecinha, ele apresentou um quebra-cabeça que tem lá uma obra de Da Vinci que ele está olhando e apreciando. Isso é extremamente perigoso. E você tem muitos elementos que podem te ajudar a isso. Nesse ponto, eu vou voltar na colocação do professor Rafael, no sentido de que a oratória, ou a atuação do jurista, não é só direito, especialmente para quem atua na oratória. E aqui eu vou até fazer uma confissão para cada um de vocês. Eu já não me lembro mais, não tenho essa recordação, pode ser, eu sou péssimo de datas, mas pode ser que isso faça 1 ano, 2, 3, 5, talvez 10, não sei, que eu não vou a plenário com o Código Penal na mão. Eu tenho no meu iPad um Código Penal e um Código de Processo Penal
comentados, que eu comprei online, e quando eu preciso exibir na tela, por exemplo, o artigo da legítima defesa para mostrar para os jurados, eu entro no computador que está conectado no telão e vou no site do Planalto, e eu mostro lá. O que eu levo a plenário é o quê? Filosofia, não filosofia grega. Se eu levar filosofia grega, o jurado levanta e vai embora e é no julgamento. Mas eu levo filosofia moral do século XX, isso é tiro no olho. Religião, levo muito a Bíblia. Não faço proselitismo, não façam proselitismo na fala de vocês, mas a utilização da Bíblia, ela é de extrema importância, porque ela traz ensinamentos muito grandes, parábolas extremamente interessantes, livros de história, biografias, enfim, literaturas as mais diversas, as quais me servem como ferramentas paralelas para o desenvolvimento do discurso jurídico. E com essas ferramentas eu consigo, muitas vezes, estabelecer um vértice que não é jurídico. Às vezes eu utilizo de metáforas, de parábolas para estabelecer um vértice, faço ali a conversão do discurso através, às vezes, da utilização de técnicas de storytelling, enfim, você constrói ali uma metáfora, enfim, você tem um fratricídio, você invoca a história de Davi, e daquela evocação da história de Davi, você entra no processo, nada pela prova, e lá no fundo você compara a história de Davi, que cometeu o crime, que matou o irmão e não se redimiu pelo pecado, aliás, a história de Caim, que matou o irmão e não se redimiu com o pecado, você compara com a história de Davi, que também foi um assassino bíblico, mas que teve o seu pecado remido, porque se rendeu a voz de Deus. Enfim, você puxa paralelos os mais diversos. Você vai na filosofia moral, a filosofia moral ela trata das virtudes e das antis-virtudes. Você pode começar invocando uma virtude ou invocando as virtudes capitais, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E dentro disso tudo você fala da fortaleza da sua ação, da justiça necessária ao caso concreto, da temperança na análise da prova, enfim, e discorre sobre isso logo no começo, depois trabalha a análise da prova e pega dessas virtudes capitais qual é aquela que você efetivamente precisa utilizar para o veredito que você quer atingir. Mas tudo isso gira a fim de que você, seja no tribunal do júri, seja numa palestra, seja numa exposição em sala de aula, seja numa reunião de negócios, consiga, no seu discurso, abrir o seu discurso invocando esses elementos, discorrer a partir daí sobre o objeto do qual você está tratando, e no final do seu discurso, você, de forma clara, objetiva, pontual, mas ao mesmo tempo contundente, retornar, evocando aqueles valores, aquelas ilustrações, aqueles pontos-chave que você trouxe no começo, para bater o martelo e afundar o prego, promovendo efetivamente o convencimento, ou seja, com isso você consegue a unicidade do teu discurso e você consegue efetivamente promover aquilo que é a essência da retórica, porque a essência da retórica não está simplesmente em falar bonito ou em falar de forma desinibida. A essência da retórica está em construir um discurso que seja imune a ataques. Quando você constrói um discurso que tem começo, meio e fim,
dificilmente o seu discurso vai ser atingido em algum ponto, porque ele ficou totalmente blindado desde o começo até o final. Ele pode até ser questionado em algum ponto, mas, de uma certa forma, o seu discurso ele é verdadeiro em si, coerente em si, e aí cabe ao seu ouvinte depois julgar a validade dele, mas a validade dele vai ser extremamente alta e vai dar muito trabalho para quem for contestá-lo. Acho que era isso que eu tinha para transmitir a vocês, e agora eu chamo de novo o professor Rafael aí para a gente abrir um pouco o debate e discutir aí algumas questões aí relativas a esse assunto. Cadê o professor Rafael? Estou aqui, doutor Douglas. Olá, professor. Perfeito, que maravilha. Agradeço ao palestrante, doutor Douglas, pelas pontuais palavras, pela brilhante exposição do tema. Então, vamos democratizar isso aqui, né? Eu vou passar agora as perguntas enviadas por alguns participantes. Só devo lembrar aos alunos, e não apenas aos alunos, aqueles que realizaram a inscrição através do Simpla, que será enviado aqui no chat o link com o formulário para preenchimento, para emissão do certificado. Então, eu ratifico aqui a importância da inserção correta do seu nome e do seu e-mail, para evitar algum dissabor no recebimento aí dos certificados. Professor, diga. Eu não sei se a gente vai, de repente, ter tempo de responder tudo, mas eu gostaria, se fosse possível, eu não sei se o senhor tem condições de colocar na tela, mas para alguém que eventualmente não tenha a pergunta respondida, ou alguém que de repente tenha uma dúvida que surja depois, eu gostaria de deixar o meu perfil para que a pessoa mande inbox tá, ok. O a perfil mensagem depois. Para que mande depois lá através do Instagram mesmo? Pelo Instagram mesmo. Se a pessoa não conseguir, eventualmente não conseguir a resposta hoje, ou de repente, se ela tiver alguma dúvida posterior, ela pode me mandar a pergunta por direct depois, que eu estou à disposição. Ah, perfeito. O pessoal do marketing aqui tá perguntando qual que é seu Instagram. É @oldegardo, OLDEGAR. Tá, ok. Eles escutaram. Acho que vamos ir passando para as perguntas. Aí, no decorrer do nosso bate-papo aqui, eles devem arrumar um jeito de colocar na tela. Aí, se for inviável, aí a gente arruma uma solução. Tá, ok? Mas eles vão colocar na tela já. Pela competência deles, eu não tenho dúvida disso. Vamos lá. Como o tema é relevante, é um tema que convidativo, chama muita atenção do estudante de direito, até de quem já é formado, acaba que, por uma consequência lógica disso, nós tivemos uma enxurrada de perguntas. Isso é uma coisa muito boa. Então, eu estou tendo que filtrar aqui, e aí nós vamos ter que adotar essa alternativa proposta pelo senhor, viu? Para que responda depois lá pela rede social. Pode me mandar todas pelo direct message que eu as respondo. Perfeito. Faremos isso. Então, vou começar aqui pela pergunta do Éder Gabriel, muito participativo, Éder Gabriel Gomes de Souza. Dr. Douglas, como agir diante da pirofagia e do malabarismo jurídico praticado pelos advogados de defesa numa espécie de xadrez 4D? Gostei da expressão do xadrez 4D. Essa é nova, para mim também.
Éder, é o nome dele? É Éder, isso. Pois é, Éder, a tua pergunta vem muito na tônica daquilo que nós falávamos no começo, né? Eu sinto um pouco a força das mídias sociais atraindo muita gente por um impulso, por vezes até não muito sólido, nem muito maduro para o tribunal do júri. E essas pessoas que vêm, às vezes, sem uma solidez e sem uma maturidade para o tribunal do júri, elas acabam vindo sem conhecer algumas diretrizes que são significativas da instituição. E aqui eu vou falar, talvez até alguns me achem atávico no que eu vou dizer, mas eu preciso ser franco, eu prefiro que o meu pecado seja a franqueza. O Tribunal do Júri ele é uma instituição litúrgica, tanto é que você não vê advogados usando beca nas audiências, mas no Tribunal do Júri você vê. Você não vê juiz nenhum levantando no começo, numa audiência de instrução e julgamento. Terminou, as partes fizeram alegações orais, você não vê o juiz se levantar e fazer um juramento com a mão estendida dizendo que ele vai julgar a causa com imparcialidade. Você já está presumido no juiz de direito. Agora, os jurados, quando são convocados, se levantam e fazem um juramento. Quer dizer, tem toda uma solenidade no júri que não existe em lugar nenhum, exatamente por conta do fato dele ser eminentemente jurídico. A história do júri é litúrgica, né? E muita gente vem e tem feito isso. Há alguns dias atrás eu fiz um júri com um advogado que levou um sabre de luz do Star Wars e eu achei que ele na verdade eu não achei nada. Eu ia falar que eu achei que era para dar sorte, mas na verdade eu não achei isso. Eu não entendi. Eu olhei para a mesa dele, tinha um sabre de luz do Star Wars, igual do meu menino aqui, vermelho, mas na fala dele ele falou que ele era um fã da cultura pop e que ele sempre carregava aquele sabre de luz para que a força estivesse com ele. No fim das contas, a força não esteve com ele, ele perdeu o júri, e eu não sei se ele não perdeu uns 2 votos ali pelo fato dos jurados estarem percebendo que ele estava levando na brincadeira, mas o fato é que, durante o próprio plenário, ele utilizou o sabre de luz. Doutor Rafael, eu estou falando de um sabre de luz de brinquedo de Star Wars mesmo. Ele utilizou o sabre de luz para simular a cena do crime. Então, é uma pirotecnia mesmo que acontece e que eu tenho visto ela de forma pontual surgindo por aí. Mas, Éder, eu vou te dizer uma coisa. Eu faço parte do grupo de todos os promotores do júri aqui no estado e eu conheço promotores do júri, graças a Deus tive essa oportunidade de conhecer, de todos os estados da federação. Converso com todos eles. E ouço essas histórias. Isso não tem, salvo raríssimas exceções, prosperado em termos de resultado perante o Conselho de Sentença. Soube de um júri aqui no meu estado em que discutia-se se a vítima teria guardado marcas de um chute que ela levou. Aí eram 2 advogados e um advogado ergueu a blusa e mandou o outro começar a chutá-lo. E eles entraram em luta corporal perante o Conselho de Sentença. Nossa. Sem camisa. Perderam o júri. Mas, enfim, isso tem acontecido, mas pelo que eu tenho visto, não tem prosperado, né?
Isso não me parece nenhum segmento da oratória, isso passa ao largo da retórica, isso mais me parece uma vertente circense do que qualquer outra coisa. E absolutamente ineficaz, pelo que eu tenho visto. Não recomendo a ninguém tentar se aventurar por esse tipo de coisa. Dr. Douglas, eu até às vezes sinto no pessoal que vai fazer algum júri pela primeira vez um certo dispêndio, um desperdício de energia, porque às vezes vai com a intenção para o tribunal do júri de brigar com o promotor, de brigar com o juiz, de fazer muita encenação para a plateia, e esquece que a excelência mesmo, que o magistrado, o juiz da causa, são os 7 jurados. Então, às vezes, Exato. vai com ânimo muito acirrado, e perde muita energia com isso, gasta muita energia com isso, o foco fica aonde não deveria estar. O foco deveria, às vezes, estar na causa e no convencimento ali dos jurados, né? Exato. Eu tenho uma posição muito singular com relação a isso, doutor Rafael. Eu não me degladeio com parte, com o ex-adverso. O meu problema é com o fato que está sendo praticado ali. E também vou até além. Eu não tenho problema nenhum com o réu. Para mim, a questão do réu é um problema do réu, na verdade. Foi ele que fez, ele que pague. Eu já tive, inclusive, por 3 ocasiões, são 3 ocasiões que eu guardo comigo. Em 3 ocasiões eu tive, numa delas muito forte, de um réu que ao se levantar, depois de ouvir a sentença, e foi uma sentença alta, superior a 20 anos, que ao se levantar para ser retirado do plenário do júri, ele passou ao lado da minha mesa e veio em minha direção. Quando ele veio em minha direção, a escolta o reteve de forma bruta. E ele disse: eu quero conversar com o senhor. Aí eu pedi para a escolta parar. Eu falei: pode falar. Ele falou: não, eu só queria lhe agradecer. Aí eu falei: agradecer por quê? Ele disse: eu pedi para que ninguém da minha família viesse aqui. Mas vieram a minha mãe, minha mulher e minha filha. E a hora que eu as vi aqui, eu sabia que eu ia ser condenado. Que não tinha jeito. E o único medo que eu tinha era ser humilhado aqui, na frente da minha mãe, na frente da minha mulher e na frente da minha filha. E o senhor falou aqui mais de 2 horas e só falou do processo e falou do que eu fiz de errado. O senhor não citou meu nome e não apontou o dedo para mim nenhuma vez. Então eu não fui humilhado. Então eu vou para a cadeia, eu vou pagar minha pena, mas eu saio daqui com dignidade. Excelente. Eu nunca me esqueci daquilo. Isso é uma prova de que dá para você fazer. Sim. Dá para você fazer. Sim. Eu não faço a parte, por exemplo. Eu não faço a parte. Eu não vejo razão para a parte. Sabe? Tá ali de toda maneira. É um ser humano que cometeu um erro e está sendo julgado pelo fato que cometeu, né? E nem por isso ele deixa de ter. A gente deixa de ter que preservar, que respeitar a dignidade daquele ser humano que naquele momento está sentado na cadeira de réu. Né? É que para mim, doutor Rafael, não me faz a menor diferença se ele é um bom caráter ou um mau caráter. O que me interessa é se o fato dele é suscetível
de levar uma pessoa à cadeia. Perfeito. Essa Perfeito. Vamos prosseguir. Acho que eu vou limitar mais 2 perguntas aqui, porque senão nós, se for ver aqui, nós vamos até 5, 6 horas da manhã. Eu estou à disposição. Não, eu não quero esgotar todo o arsenal aqui, não, porque eu quero trazer o senhor para palestrar ao vivo aqui para a gente quando essa turbulência toda passar. Eu estou com todo prazer. Então, vamos deixar uma reserva. Ó, a pergunta que eu recebi da Sueli Souza Soares e do Eduardo Samek, Eduardo, que será um advogado criminalista brilhante, eu não tenho a menor dúvida disso, é uma pergunta parecida. Eu vou fazer a leitura delas de forma conjunta. O que a sociedade precisa hoje? Da verdade ou do convencimento? Utilizar a conjectura e a encenação no momento da retórica é uma boa tática de convencimento? Então, é basicamente essa a fusão das duas. A sociedade precisa da verdade. A sociedade precisa da verdade. Essa pergunta sempre gira em torno do júri sobre a questão da encenação, né? Eu recebo no meu perfil, muitas vezes, todo perfil aberto tem os chamados haters, né? E como eu posto muito trecho de júri, às vezes aparece um ou outro ali falando, isso é teatro e tal, não sei o quê. Mas e eu estava até conversando com um advogado amigo meu aqui, que também é amante do júri, e eu estava falando para ele sobre isso. Eu tô no processo de gravação do meu curso online, e no meu curso online eu trato disso no capítulo. Para as pessoas se protegerem do argumento de que o júri é um teatro. E, na verdade, essa questão aí ela é um pouco mais complexa. Eu falei de Sócrates e Gorgias, e parei por ali e falei. Há muita coisa depois. Mas veio o movimento sofista, e o movimento sofista dominou até a Idade Média. Depois ele se envolveu ali com a estilística, né? A retórica evoluiu para a estilística e invadiu outras artes, inclusive a literatura e o teatro. Quando você pega a Divina Comédia, de Dante, a Divina Comédia ela não tem esse nome porque ela é engraçada. A expressão comédia, na verdade, ela se refere a uma modalidade rítmica de versos. E isso é fruto da estilística, que é fruto da retórica. E a Divina Comédia era uma peça de teatro. Então, quando você olha no contexto histórico e você fala o júri é o teatro, não, o júri é retórica. O teatro é que é filho da retórica. Não, portanto, quando nós fazemos no júri aqueles brados, eu tenho um júri que tem inclusive vídeo no meu Instagram que eu quebro óculos. E tem gente lá que fala, a Globo está perdendo um ator, fala que é teatro, não sei o quê. Na verdade, não é um erro. O júri não é um teatro. O teatro é que é filho da retórica. É o contrário. Perfeito. Eu vou fazer a fusão de mais 2 perguntas aqui, que também acho que elas caminham em uma mesma linha. O Gelbert e a Mariana. Mariana, uma excelente aluna também do 5º período A. O Gelbert já teci meus elogios a ele aí no início. O Gelbert perguntou: o que o senhor acha que pode ser o maior fator de superação para quem tem trauma em ter uma boa oratória? E a Mariana também acho que vai por uma mesma linha, quando pergunta: qual conselho você daria para um estudante de direito que almeja carreiras maiores? Então eu vou assim finalizar com essas 2 perguntas. O senhor responde elas e a gente finaliza por aqui. Depois o resto nós encaminhamos aí pelo Instagram, que inclusive o seu Instagram está na tela aí do YouTube, tá? Já foi repassado para os alunos.
Quem está assistindo no YouTube tem aí já o arroba aí, o nome, tá? Então, o que o senhor acha que pode ser o maior fator de superação para quem tem trauma em uma boa oratória, e o conselho que o senhor daria para a gente fechar com chave de ouro aqui essa excelente palestra para estudante de direito que almeja carreiras maiores. E aí, antes do senhor responder, eu só quero dizer que nós estamos sendo vítimas de bullying, tá? Porque parece que como foi exposto ali no YouTube, meia tela minha, meia tela do senhor, parece que está tendo uma fusão do cenário, e nós estamos lado a lado um do outro, pelos livros. Por causa das prateleiras. Estamos desrespeitando a quarentena. Isso aí. Pois é, estamos fazendo aglomeração. Mas, enfim, com relação à primeira pergunta, fala para quem tem o medo da oratória, né? Uhum, isso. O medo da oratória, a gente sofrejou por alto essa questão, mas ela realmente é muito profunda. Então, para quem fez essa pergunta, eu vou me dirigir para quem fez essa pergunta da forma como eu me dirijo para os meus alunos no meu curso. Não pense no medo da oratória como um medo do público, como um medo do microfone, como um medo de errar, como um medo de falha, como um medo das suas limitações, como um medo da sua capacidade, como nada disso. Porque existe uma chance que é absurdamente grande de não ser isso. Você chegou até aqui vivendo uma jornada muito longa de crescimento, e existem fatos que aconteceram na sua vida que talvez você não se recorde, mas que te fizeram, no passado, muito feliz, e outros que te fizeram, no passado, sofrer bastante. Dentre esses que te fizeram sofrer bastante, existem aqueles que te fizeram sofrer em razão de alguma espécie de rejeição. Rejeição por amigos, rejeição pela sua família, rejeição por você não poder exibir o que você queria, por você não poder mostrar um talento, por você não poder ter um amor correspondido, por qualquer coisa assim. Naquela época, as tuas cadeias neurais elas estavam se formando, e como qualquer ser humano, ou como qualquer um da tua espécie que tenha vivido nos últimos 25 mil anos, as tuas cadeias neurais naquela faixa etária, elas estavam se desenvolvendo de forma a absorver experiências, e dessas experiências desenvolver mecanismos protetivos para a tua sobrevivência. Quando você viveu aqueles traumas, elas desenvolveram, em alguns campos que você não conhece do teu pensamento, respostas autômatas para que você, diante de situações parecidas, fugisse delas. E quando você, agora, se põe em situações de julgamento, essas respostas autômatas, elas acontecem sem você perceber. Então você acha, às vezes, que está com medo do microfone, da falha, do esquecimento, mas você não está. Você está, na verdade, fugindo do julgamento. E isso é uma resposta protetiva que o teu organismo traz. Ele está te protegendo. Então, agora que você é uma pessoa maior, que você tem serenidade, tenta perceber isso. E a melhor forma de você perceber isso olha para o microfone e pensa que mal ele te faz. Olha para a tua capacidade diante do texto e pensa, eu não sou capaz de decorar isso. Olha para o assunto e pensa, eu não estou dominando o assunto? Pega o texto que você está lendo e na metade do texto larga o papel e tenta continuar. E percebe que você consegue continuar. Abandona o texto e fala sozinho sobre ele. Você vai ver que você pode. E, principalmente,
tenha consciência de que a tua plateia ou teu ouvinte está ali pronto para te ouvir. Ele não está ali para te julgar. Então, quando você parar no microfone, ou parar num púlpito, ou parar numa roda, o teu falar vai ser bem recebido. Você não vai ser julgado. Parece que teve um probleminha. Dr. Douglas restabeleceu a conexão. Oi, eu caí? Parece que caiu, mas já está de volta. Pode prosseguir. Que hora que eu caí? Tem 10 segundinhos. Então, esse mecanismo que te protegeu, esse mecanismo que te fez tão bem no passado, hoje ele não é mais necessário. E essa compreensão da desnecessidade você adquire percebendo que, com toda a capacidade que você tem, em primeiro lugar, e com a percepção de que a audiência que está na tua frente, ela não está ali para te julgar como aqueles de antigamente te julgavam, a soma desses dois fatores vai te permitir dispensar esse mecanismo de defesa inconsciente, e você precisa mentalizar isso para chegar nessa inconsciência, dispensar isso e experienciar. A primeira vez não é fácil, a segunda talvez também não seja, mas com um pouquinho de insistência você se livra disso e começa a falar com tranquilidade. Confia em mim, que isso funciona, sempre funciona, e logo você está falando sem parar por aí, igual um papagaio. Excelente, Dr. Douglas. E tinha uma pergunta sobre o concurso, né? Eu até acho assim, que a lição foi tão profunda que já está mais do que suficiente. Mas a Mariana tinha pedido um conselho para o estudante de direito que almeja uma carreira maior. Mariana, escolhe a tua carreira e prioriza isso acima de qualquer coisa. Agora o professor Rafael vai ficar um pouco bravo comigo. Prioriza a carreira acima de qualquer coisa. Cumpra com todos os seus deveres da faculdade, mas pega a sua carreira, escolhe logo, seja ela na polícia, na defensoria pública, no Ministério Público, na magistratura, enfim, na AGU, seja qual for, pega o edital dessa carreira, lá tem o conteúdo programático, pega esse conteúdo programático, lá tem todas as matérias, divide cada matéria em 20 tópicos diferentes, espalhe esses 20 tópicos diferentes na sua parede e cada dia você estuda um tópico dessa matéria. Assim que você terminar de correr esses 20 tópicos, você imprime isso de novo e vai estudando. Assim você vai passando o edital várias vezes. Quando você perceber, você já passou esse edital 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, e a hora que acabar a faculdade, você está afiada para fazer a tua prova. Excelente. Muito bem. Vamos ir caminhando para o final aqui. A minha coordenadora já está me mandando mensagem aqui, puxando minha orelha, para eu não prolongar muito mais. Só que eu não consigo, Dr. Douglas. Geralmente eu fujo do protocolo mesmo, e aí eu tomo bronca de forma recorrente, tá? Eu não sei se o senhor concorda com isso. Por mim, esse assunto é tão gostoso que a gente poderia ficar batendo papo aqui a noite inteira. Mas eu dou aula. Já deve ter uns 5 anos de sala de aula, e dou aula de segunda a sexta, eventualmente em pós-graduação no sábado. Então, acaba que eu pratico muito o ato de falar em público. E até hoje eu tenho medo de falar em público. Geralmente, inclusive quem fez essa pergunta, o Gelbert, ele é representante de turma e ele já está aproveitando as oportunidades que a graduação dá para praticar, porque ele dá recado em sala. Excelente.
Então, assim, são nesses pequenos atos que a gente pode aproveitar, dar um recado em sala. Isso é excelente, não é? Excelente. Agora, eu mesmo, eu tenho um truque quando eu fico um pouco mais ansioso, além de exercício de respiração, tal, mas eu chego em frente ao microfone, estou aqui com o microfone, eu olho para a plateia, eu tenho certeza que essa parte vai ser censurada. Eu imagino todo mundo da plateia nu fazendo cocô. Simplesmente eu penso isso. Olha, eu estou falando para pessoas como eu. Então, assim, para que tanto medo? Para que tanto medo do julgamento? Então, às vezes, eu utilizo essa, sei lá, se é uma técnica, se é uma estratégia, mas para mim dá certo. Não sei se pode funcionar. Mas funciona. Funciona. Então, isso é que importa. Né, vai que ajuda algum aluno aí também, né? Doutor Douglas, muito obrigado mais uma vez. Agradeço aí do fundo do coração em nome do Centro Universitário Unifacig. A gente teve em torno aí de 200 alunos, dentre outros participantes, acompanhando a nossa live. Não foi a sua maior plateia, eu tenho certeza, mas uma outra coisa eu tenho certeza, que o senhor falou hoje para a mais fina flor dos estudantes de Direito de toda a região, que são os alunos aqui da Unifacig. E nós queremos te conhecer pessoalmente, tá ok? Um último recado que eu quero dar é o seguinte: o vestibular do Centro Universitário Unifacig está aberto, as inscrições estão abertas. E olha, doutor Douglas, como que o tempo de coronavírus faz a gente adaptar, a gente aprender. Quem for fazer vestibular agora vai poder fazer o vestibular no conforto do lar. Pode sentar lá na poltrona, no sofá e fazer o vestibular. E é extremamente simples. Basta acessar lá o unifacig.edu.br, clicar lá no banner do curso de Direito e fazer a prova. Então, assim, mais simples, impossível. E aí nós vamos ter o prazer aí de conhecer novos alunos agora para o segundo semestre. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. A Unifacig está sempre fazendo esses eventos e preocupada aí com a qualidade de ensino dos seus alunos. Tá? Então, já fica o convite aí para os nossos ouvintes. Venham fazer o vestibular aqui e fazer parte da nossa família. Que maravilha isso. Viu? Que facilidade, né? É como nós falávamos no começo, né? Isso está ensinando a gente a fazer do limão a limonada. Exatamente, exatamente. E o pessoal tanto do TI quanto do marketing da Facig, eles sabem fazer isso muito bem. Que show de bola. Dr. Douglas, meus sinceros agradecimentos, respeito e admiração pelo senhor. Muito obrigado. E a todos que acompanharam aqui o evento, eu desejo uma excelente noite. E dou por encerrada este evento. Tá certo. Grande abraço. A gratidão é minha, obrigado pelo convite. Fiquem todos com Deus aí. Tchau, tchau. Felicidades.